Postais para Escafandria, ou O Livro Perdido de Frei Fidelis. Encontradas em caixas, depois de muito transportadas, e salva vez ou outra do destino que as coisas velhas têm, nesse pacote embrulhadas em papel parto e amarradas com um forte e grosso barbante, o que ali for encontrado nos espanta e muito. As cartas que explicam os enigmáticos cartões postais expedidos pelo famoso frei estrangeiro, que aqui aportou e investigou tão arduamente toda a região costeira ao município de Botucatu, em busca das evidências arqueológicas, dada essa por ele como a prova dos povos sumérios em solo americano. Foi por essa ocasião que um artefato antigo, que nada combina com nossa região, vez ou outra restaurado e muitas vezes ignorado pelos memorialistas locais, veio à tona. Especialistas analisaram os cartões postais encontrados e confirmaram que as imagens destes cartões, que continham fotos tiradas nos anos 60, pouco antes do afamado Frei vir a falecer, condiziam perfeitamente com o traje ali visto na fotografia do cartão postal, sendo este claramente o mesmo traje encontrado no museu. Como mencionei anteriormente, um traje com pouco ou nada a ver com os costumes da nossa região, já que se tratava de uma roupa e capacete de mergulho de fins do século XIX, usado por integrantes da Marinha nas regiões costeiras do litoral e tão popularmente conhecido pelo nome de escafandro. Pois então, ali naquelas fotos raras e puídas pelo tempo, seladas e carimbadas, com uma letra legível de um bom calígrafo, coisa protocolar da igreja, estava diante dos meus olhos, datada e assinada por Frei Vidal Peregrino Fidelis. Em todos os 12 cartões que não foram entregues, continham incontestavelmente a figura de um homem vestido com o mesmo traje, traje esse protegido e cadastrado muito antes pelo nosso museu. Mas o espanto se faz ao juntarmos essas três coisas antigas e velhas. As cartas encontradas não só falavam repetidas vezes sobre o roubo da roupa de escafandro, quanto contavam em pormenores todo o contexto e como eles a devolveram para que ninguém notasse a sua falta. Mas essas cartas iam bem além disso. Mostravam claramente para qual finalidade seriam usadas e para onde seriam enviadas. Ali estava descrito a exata localização geográfica de seu destino, revelando o segredo ali contido que as fizeram tão desprezadas, incapazes de chegar ao seu destino. As cartas eram destinadas a uma cidade não conhecida, que ocupava o território central da cidade de Botucatu. O endereço era claro e fora escrito de maneira bem correta, mas a cidade ali mencionada não existia em nenhum lugar do Brasil. Estavam sendo enviadas diretamente para a Praça Emílio Peduti, que era tão bem distinguível a qualquer um saber estar bem dentro da cidade de Botucatu, mas juntamente a isso ia grafado ao lado da palavra Botucatu, também cidade de Escafandria. Como se Botucatu e Escafandria fossem cidades irmãs e situadas no mesmo lugar, ou mesmo fosse dois nomes para a mesma cidade, e que ainda se fazia mais confuso. Os cartões postais eram enviados para uma praça que continha uma cidade. E como se esse disparate não fosse suficiente, esses cartões postais eram destinados ao dono original daquele traje de escafandro. E o texto era finalizado da seguinte maneira, simples e ocasional. Frei Peregrino Vidal Fidelis, em Botucatu, aos 3 de março de 1960. A primeira impressão que se tinha era que o pobre frei estava senil e não soubera preencher o destinatário direito, e por isso os cartões postais não haviam seguido seu destino, ficando ali à espera de serem devolvidos ao clérigo. Após a morte dele, o caso notado pelos funcionários do correio fora posto de lado, esquecido por completo. A primeira pergunta que poderíamos fazer era: se o traje era o do museu e que nem notaram que foi emprestado e devolvido de maneira clandestina para que se pudesse fazer aquelas fotos,
Quem o havia vestido para que as fotos fossem feitas? O próprio Frei Fidelis era quem estava dentro da roupa de mergulho. O texto era bem claro. Eu me fiz de estrangeiro, em terras longínquas das quais um dia nasci. Assim como o distinto senhor que um dia abandonou esse transporte aqui, nesse mundo, diferente, e retornou para as profundezas das águas dos confins da terra.